No dia 1º de julho, o Reino Unido instituiu uma nova lei que regulamenta as relações entre empresas e instituições públicas, além das relações entre empresas com outras instituições privadas. Sobre como isso deve afetar empresas brasileiras, nós conversamos com José Francisco Companho, sócio da área de investigação de fraudes e suporte a litígios da Ernst Young Terco. Companho, qual é essa nova lei e por que ela foi estipulada? A lei chama UK Bribery Act. Ela foi estabelecida, na verdade, a história da criação da lei é há alguns anos atrás, no começo do século, né, 2001, 2002, houve um caso de corrupção que teve uma repercussão bastante grande, pública, que envolviam autoridades bastante conhecidas no Reino Unido, autoridades políticas e empresas britânicas, e em função da exposição que esse caso teve na mídia e no ambiente de negócios, a comunidade de negócios e a comunidade política do Reino Unido começaram na verdade, sentia a necessidade de desenvolver uma lei específica que consolidasse várias outras legislações espalhadas que normatizavam o pagamento de propina em uma lei só. E uma lei que tivesse mais ou menos os mesmos conceitos e os mesmos preceitos da legislação americana, que já existe desde 1979. Como ela deve afetar as empresas brasileiras? Afeta diretamente as empresas que têm operação no Brasil e que são subsidiárias de empresas britânicas. Afeta empresas brasileiras que têm papéis listados nos mercados britânicos, e afeta também empresas brasileiras que têm operações no Reino Unido. Por exemplo, uma empresa brasileira de qualquer atividade tem uma operação constituída legalmente na Inglaterra. Pelo fato de ela estar constituída legalmente no Reino Unido, ela é afetada pela lei. E qual a principal diferença dessa lei britânica em relação à dos Estados Unidos? A principal diferença é que a principal é que a legislação americana ela regulamenta só a relação entre empresas privadas e agentes de governo. A legislação britânica foi mais adiante e ela regula a relação de empresas privadas com agentes de governo e empresas privadas com agentes de empresas privadas. Então, ela regulamenta a relação privada-pública e a relação privada-privada. Uma outra diferença importante entre a lei americana e a lei britânica é que a lei britânica ela menciona especificamente no texto que a única forma de mitigar a ocorrência de um pagamento impróprio no conceito da lei é que a empresa tenha procedimentos adequados de compliance. Apesar da existência de procedimentos de compliance adequados, algum pagamento ocorra, a empresa pode utilizar como defesa de que ela tinha procedimentos adequados, porém, por algum motivo, esses procedimentos não foram cumpridos. Essa mudança deve afetar cerca de quantas empresas brasileiras? Há uma estimativa em relação a isso? A gente não tem estatísticas ainda. O universo é grande, porque com o processo de crescimento da economia brasileira e globalização das empresas britânicas e globais, enfim, o universo é grande. Por exemplo, se uma empresa alemã que tenha operação no Reino Unido e que tenha uma subsidiária no Brasil, também é atingida pela lei. Uma empresa americana que tenha operação na Inglaterra e que tenha uma subsidiária no Brasil é capturada pelas determinações da lei. Então, o universo é enorme. Do ponto de vista conceitual, ela abrange empresas globais e
empresas brasileiras que operam. Então, é um universo bastante grande. Essa lei ela deve fiscalizar apenas as relações dessas empresas dentro do Reino Unido ou no mundo todo? Não, ela é abrangente para o mundo todo. Na verdade, o objetivo inicial, ou o principal objetivo dessa lei, traçando um paralelo com a legislação americana, era evitar o pagamento e normatizar as relações entre as empresas que são capturadas pela lei e agentes de governo estrangeiro. Lembrando que o FCPA é Foreign Corrupt Practices Act, que ela regulamenta as relações de empresas que estão embaixo da lei com agentes de governos estrangeiros, na perspectiva dos Estados Unidos. Mas essa lei ela regulamenta também a privada, as transações empresas privadas com empresas privadas e tem abrangência global. Existe um valor médio estipulado para essas possíveis multas? Há um teto desse valor? Não. Essa é uma outra diferença importante da legislação britânica com a legislação americana. Não existe um limite para determinação de multas, enquanto que a legislação americana define um limite. Esse limite é 200% do valor do benefício oferido pelo pagamento impróprio. Exemplificando, pela legislação americana, se você pagar uma propina de 1 milhão para um agente de governo para assegurar um contrato de 10 milhões, o limite da multa vai ser de 20 milhões. Enquanto que na legislação americana, na legislação britânica, esse limite, essa penalização pode ser acima de 20 milhões, utilizando o mesmo exemplo. Agora, o que muda de fato, que deve ser alterado nas relações dessas empresas? Como se prevenir para não serem multadas? Eles devem implementar procedimentos de controles internos, enquadrando a organização às determinações da lei, tentando evitar que situações que são previstas na lei ocorram. O termo técnico que é utilizado para o conjunto de políticas que você tem que implementar é compliance, que significa você determinar procedimentos e normas para cumprimento dessa lei. Em linhas gerais, resumidamente, o que as empresas devem procurar fazer é, primeiro, educar as pessoas, né, dar conhecimento de que essa lei existe, do que ela determina, do que é permitido e do que não é permitido. Ela deve também implementar, e isso deve ser um procedimento constante, não é uma vez, não é simplesmente no momento da promulgação da lei, mas sim um procedimento, um processo constante, recorrente de educação. Ela deve criar procedimentos internos, inclusive procedimentos eletrônicos, que possibilitem que pagamentos que estão fora da rotina normal e que eventualmente podem cair na determinação da lei sejam capturados. Então, isso são medidas proativas para a identificação de transações que podem representar risco potencial, e também procedimentos de monitoramento, que é, por exemplo, auditorias periódicas, olhando para o passado e tentando identificar transações que eventualmente possam também gerar um risco de acordo com as determinações da lei. Ok, muito obrigada.